Por isso que eu acho que a gente tem que ser rigoroso com o método, tá? Porque, por exemplo, quando a gente olha para a experiência chinesa, tá? O que eu acho que tem de diferente das outras experiências, tá? É... O maior entrave para o desenvolvimento da economia capitalista no capitalismo é um entrave político. O que eu quero dizer? A ciência já está tão avançada, a experiência histórica já tem para a gente tantos dados, já temos tantas referências, que dá para mais ou menos saber o que a gente precisa fazer, enquanto manejo da macroeconomia, né, para produzir um estado mais estável, uma economia mais sólida, que cresça, que diminua a pobreza, que reduza a desigualdade. Tem como a gente fazer isso, tecnicamente. Os países simplesmente não fazem isso porque não é tão simples assim. Existe uma política por trás das relações econômicas, por isso que não dá para separar uma coisa da outra, que impede que os países possam fazer isso, privilegiando determinados grupos internos desses países a despeito da execução desse tipo de projeto, que acaba sustentando a dinâmica centro-periferia, né? Que eu acho que quem explica muito bem é Rui Mauro Marini lá com a dialética da dependência, que tem a ver com a manutenção do polo desenvolvido do planeta ser custeada pela diferença de produtividade que eles têm em relação aos países dependentes, produzindo uma transferência estrutural da riqueza dos pobres para os ricos, mantendo cada um no seu lugar. Isso tem a ver com a divisão internacional do trabalho, que é uma divisão política, que estabelece, por exemplo, que o Brasil seja um país produtor de grãos. Perfeito? Uma área que necessariamente não consegue competir em níveis de produtividade das economias mais desenvolvidas, de escala, de redes de maior complexidade, de indústrias mais dinâmicas. Como é que a China consegue ter esse crescimento há tanto tempo? Bom, porque ela utilizou dessa ferramentaria, saca? Dessa experiência histórica, daquilo que a ciência macroeconômica produziu a respeito das dinâmicas do capitalismo. Só que, como ela se livrou desse problema político, que é o que impede os países do sul global de fazer as suas economias se desenvolverem, ela pôde, vamos dizer assim, fazer a sua economia de transição, e aqui, para o bem do argumento, eu estou acreditando que a China é uma economia de transição, domesticando os seus capitalistas, colocando eles como subordinados de um Estado comandado pelo Partido Revolucionário, produto, né, de um processo revolucionário. Ou seja, o problema político na China foi resolvido, nessa interpretação, a partir da Revolução. Então aí eles puderam utilizar a experiência histórica para produzir esse tipo de forma histórica social. E aí percebam o seguinte: por que essa experiência ela difere das outras? Porque as outras elas já vão partir para um grau maior de planificação econômica no sentido de socialização dos meios de produção. Enquanto que a lógica de projetamento da economia da China, ela não eliminou a figura do burguês, portanto mantém relações capitalistas de produção, entretanto é uma economia totalmente dirigida pelo Estado, onde os burgueses são apartados politicamente do controle do Estado, algo só possível via revolução. E nesse sentido, a China não sofre de algo que todas as experiências socialistas de meios de produção com maior grau de socialização padeceram, que foi o boicote. Como a China constituiu uma dinâmica economia de mercado, pela sua própria natureza, ela não pode ser boicotada pelo grande capitalismo central às custas de maiores perdas para a própria lógica do capitalismo central. Enquanto isso, a economia chinesa pode continuar crescendo, tirando pessoas da miséria, transformando isso tudo em capital político, porque é isso que interessa. E aí, para encerrar esse assunto, o que eu gosto de dizer sempre? A China não é socialista? Isso também é uma permanente disputa, gente. Nós temos que olhar de maneira dialética para a realidade. Então nós temos que disputar essa narrativa enquanto formas de fortalecer a disputa que evidentemente vai existir dentro de um partido que é o maior partido do mundo. Que é um partido que tem mais filiados do que o Brasil tem de gente.
Então, assim, o produto, né, a dinâmica que vai dar continuidade da revolução vai ser produto dessa dinâmica, desse debate. Que a gente tem que travar esse debate. Então eu não tenho problema nenhum em assumir o meu lado nesse debate. Dizer, olha, eu defendo isso porque dessa maneira nós temos uma economia imboicotável. Percebe?